Oração aqui. Querido Deus, eterno Senhor, estamos aqui na Tua presença. Deus, hoje é o nosso segundo dia desse intensivo teológico e queremos Te agradecer pela Tua infinita misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida para a glória do Teu nome. Senhor, Espírito Santo, eu Te convido a Te fazer presente nessa noite, nessa aula. Abrir o nosso entendimento, abrir, Senhor, a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Que possamos sair mais crentes daqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos que se disponibilizaram a aprender mais da Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado. As pessoas que vão acompanhar, Senhor, na rede social, que o Senhor também possa abençoá-los de uma maneira especial. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te agradecemos e que todos possam dizer amém. Amém e amém. Pode entrar, irmã. Pode sentar. Página 31. Tá? Pessoal, boa noite, página 31. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? Olha só, hoje nós vamos falar sobre os anjos, né? Hoje nossa doutrina é angelologia. Então, nós falamos sobre bibliologia e como eu disse para vocês na aula passada, no decorrer do assunto surgem dúvidas de outros assuntos. Vocês podem ficar à vontade, tá? Perguntar. Para a gente tentar tirar, o que a gente souber, a gente tira a dúvida, com certeza. Então a gente está aqui para aprender uns com os outros. Segunda-feira, hoje, quarta, terça-feira, a nossa aula foi muito produtiva, né? Foi muito boa a aula de bibliologia, gostei também do momento que nós estivemos aqui. E hoje a gente vai falar sobre essa matéria aqui, que acreditem vocês, é uma matéria muito mal compreendida no nosso meio. Muito mal compreendida. Só para vocês terem uma ideia, tem uma igreja em São Paulo, que lá os cultos são segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí terça-feira é o anjo que cura aparelho digestivo. Quarta-feira é o anjo que faz operação de coração. Sexta-feira é o anjo que opera estômago e por aí vai. Então há um misticismo muito grande a respeito dessa doutrina, né? Só que não é uma doutrina nova. Se eu coloquei bem no começo na apostila de vocês, há mais de 2.250 anos já alguém falava sobre esse assunto. Então ele é um assunto que ele não é novo. Ele é um assunto que ele é muito recorrente. E a gente precisa entender alguma coisa sobre a questão dos anjos aqui, porque, por exemplo, assim, eu vou citar para vocês algumas seitas aqui. Seitas, por exemplo, vou colocar aqui Mormons, Testemunhas de Jeová, tá? E o Islã, que já é uma religião aqui no caso. Por exemplo, o que é que esses três aqui têm em comum? Eles receberam testemunhos aqui de anjos. Um anjo apareceu a Joseph Smith e disse para ele que ele receberia ali agora um novo mandamento, o anjo Moroni, com letras em egípcio, e ele receberia um novo mandamento, que ele era para ele rejeitar a Bíblia e criar ali agora um novo mandamento de Jesus Cristo, aí criou o livro dos Mormons. A mesma coisa foi para o Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová. Ele recebeu a revelação de um anjo e ali ele testificou todo o ensinamento que os Testemunhos de Jeová têm. Olha isso. E o outro foi Maomé, né, que é o maior profeta do Islã. Quem, segundo o Islã, lá no Alcorão, se você for ler o Alcorão, quem deu a revelação para ele foi Gabriel. Olha só, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus. Então foi ele que deu a revelação para Maomé. Então vocês podem observar que isso aqui são duas seitas e uma religião muito forte no mundo. E há um texto bíblico, que é Gálatas, capítulo de número 1, do 1 até o versículo de número 10. Vocês podem anotar, tá? Oxalá se a gente tivesse tempo de ler todas as referências com calma, mas a gente não tem. Mas a gente vai se esforçar aqui. Esse texto aqui, Paulo vai justamente condenar isso aqui, tá? Porque ele vai dizer assim, olha, se alguém aparecer, ou um anjo, com um outro evangelho, que eu pregue, página 31, que eu pregue diferente do meu, que ele seja anátema, tá? Então, segundo a Bíblia, Paulo está quebrando com qualquer possibilidade de qualquer crente, de qualquer pessoa, de qualquer irmão, receber uma nova revelação. Então isso, no mínimo, é muito perigoso.
E as pessoas elas acabam criando um misticismo muito grande em cima disso. Os anjos existem? Sim. A Bíblia diz que eles existem, acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Por exemplo, eles estão aqui agora, pastor? Sim. Mas aquela coisa, será que verdadeiramente nós podemos ver um anjo? Bora entender biblicamente como é que eles trabalham, qual o propósito deles, qual o princípio que eles trazem para o Evangelho, qual a função deles na Bíblia. Por exemplo, vou apagar aqui, tá? Vocês vão dando glória aí, vão falando, vão dizendo amém. A gente vai primeiro pegar aqui o conceito, ó. Depois a gente trabalha esse texto de Gálatas que ele é interessante. O conceito é, a palavra anjo, ela do hebraico, ela é a palavra malak, tá? Malak, no hebraico, no Antigo Testamento, no hebraico, essa palavra é a palavra malak. Por exemplo, essa palavra malak, pessoal, lembra de Malaquias? Profeta Malaquias? É quase a mesma raiz. Ela significa mensageiro. Mensageiro. Então, um anjo no Antigo Testamento, ele é um mensageiro. E no Novo Testamento é angelos. Angelos. No grego, tá? Ó. Então a gente tem aqui, ó, no Antigo Testamento, Malak. No Novo Testamento a gente tem a palavra angelos, o que significa no Novo Testamento? A mesma coisa. Ele é um mensageiro. Então, essa palavra, as duas palavras, elas têm o mesmo significado, tanto no Antigo. Nós vamos ter mais ou menos, preste atenção, nós vamos ter mais ou menos cerca de 300 citações sobre anjos na Bíblia. Entre Antigo e Novo Testamento. Nós vamos ter cerca de 300 vezes que eles vão aparecer no Antigo e no Novo Testamento. E a Bíblia, ela vai falar acerca desses seres espirituais. Lembrando que a doutrina, ela vai ser baseada na palavra. Porque o irmão foi no monte e ele viu Miguel. Miguel apareceu no culto com uma bandeja de fogo. E às vezes a gente fala algo que a gente não tem nem noção do que a gente está falando. Por exemplo, preste atenção para mim aqui, olhe para mim. Se um anjo, Isaías capítulo 37, Isaías capítulo 37, anotando aí, tá? Se um anjo apareceu aqui, ó, e matou 185 mil pessoas, só um, pessoal. Você já pensou se um anjo desse aparece no nosso culto? Meu Deus. O que acontece com a gente? Churrasquinho de crente, né? Então, às vezes nós não temos a ideia de quem são esses seres espirituais. E a gente acaba criando um misticismo muito grande. Por exemplo, quando você olha, eu vou colocar aqui as classes de anjos, vou apagando, tá? Tudo isso aqui está na apostila de vocês. Eu vou apagando aqui. Por exemplo, vou colocar aqui o que é que a Bíblia vai falar de seres espirituais. Se vocês quiserem copiar, vocês copiem também para ficar gravado na memória aí. Por exemplo, nós temos a Trindade. Depois nós vamos falar de Trindade também com vocês, que é muito importante isso aqui. Pai, Filho, tá vendo como esse quadro aqui é muito mais rápido? E Espírito Santo. Aí nós temos depois Miguel, que é um arcanjo, tá? Que é um arcanjo. Estima-se que depois do Pai, Filho e Espírito Santo, vem Miguel. Aí nós temos querubins, e estima-se de passagem que Satanás é um anjo querubim. Há quem acredita que Satanás é um anjo querubim. Eu vou colocar bem aqui, entre parênteses, Satanás. Se vocês quiserem copiar, podem copiar. Ó. Satanás, diabo e... tem mais um. Lúcifer, isso. O que significa, pastor Narciso, Satanás? Significa adversário, tá? Satanás significa adversário. Ele é adversário do reino. Tudo que é pelo reino, ele é adversário. Diabo é uma palavra no latim. Não é grega nem hebraica. Significa acusador. Satanás, o diabo é o acusador. E Lúcifer é estrela da alva. Ou aquele que brilha. Estrela da alva. Na verdade, essa palavra aqui ela foi uma tradução errada, tá? Porque a única estrela que brilha é Cristo. Viu? Então, atribuir esse nome a Satanás é errado teologicamente. Lúcifer significa a estrela da manhã, ou aquele que brilha. Como é que eles entendem que um querubim é Satanás? Pelos textos de Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14.
São esses dois textos aqui, um é rei de Tiro e o outro é rei de Babilônia. São esses dois textos aqui que eles vão atribuir que Satanás é um querubim, tá? Depois disso, o que é que a gente tem? A gente tem ainda mais um serafim, serafins. A palavra serafim significa aquele que arde como fogo, ou ser incandescente. Preste atenção que a Bíblia vai falar dos seres espirituais. Depois nós temos disso aqui 24 anciãos ao redor do trono de Deus em Apocalipse 4:5. Depois dos 24 anciãos nós temos 4 seres viventes que ficam falando toda hora santo, santo, santo. E depois disso aqui nós temos milhões e milhares de anjos. Tá? Então, o que a Bíblia fala de seres espirituais, pessoal, é isso aqui. Saiu disso aqui, é invenção da cabeça do homem. A Bíblia não fala mais absolutamente nada. É isso aqui que ela fala dos seres espirituais. Por exemplo, tá faltando um, desculpe, não posso esquecer dele, né? De jeito nenhum. Vou colocar bem aqui, ó. Gabriel, que é o anjo anunciador. Ele apareceu 2 vezes na Bíblia, para levar uma resposta para Daniel e para anunciar o nascimento de Jesus. Acredita-se pelos estudos que ele vai participar nos momentos finais, na anunciação, nos momentos finais da escatologia também. Preste atenção. Pastor, por que o senhor está fazendo tudo isso aqui? Porque, por exemplo, aí nasceram a outra classe, que são os demônios, não é isso? Quem são os demônios, pastor? Quem são os demônios? São anjos. São anjos caídos. Por exemplo, se existe outra coisa. Tem Abaddon e Apolion. Apolion ou Abaddon. É a mesma coisa, não são 2 demônios, tá? É um demônio só. Um é nome grego e o outro é hebraico. Ele se chama ou Apolion ou Abaddon. Depois eu vou fazer um gráfico aqui para vocês, muito bacana, e vocês vão prestar atenção em bastante coisa. Então, quem são os demônios? Os demônios são anjos caídos. Preste atenção para mim, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Existe hierarquia no céu, no inferno e na terra. Da mesma forma que tem a ordem, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois Miguel, que é o anjo que protegia Israel e agora protege a igreja, Gabriel, que é o anjo anunciador, aí, querubins, serafins. Depois nós vamos trabalhar um texto, anote aí logo, para a gente não esquecer. Você pode anotar atrás da apostila se quiser, tá? Efésios capítulo de número 4, versículo 10 ao versículo de número 11. Anote aí, a gente vai precisar trabalhar esse texto. Efésios 4, de 10 a 13. Efésios 4, de 10 a 13. Posso apagar, pessoal? Ou ainda não? Efésios 4, de 10 a 13, tá? Preste atenção, assim, ó. Efésios 4... Desculpe, pessoal, desculpe, é 6. Efésios 6, de 10 a 13. Errei só o capítulo, tá? Efésios 6, de 10 a 13, ok? Olhe para mim aqui. Então a gente precisa, olhe para mim todo mundo. Então a gente precisa entender isso aqui, ó. Existe isso aqui, que é o que a Bíblia fala, dos seres espirituais. Então, se caiu uma terça parte de demônios, de anjos, que agora são demônios do céu, então tem muito anjo. E outra, fora os seres que nós não sabemos quem são eles. A gente sabe o que a Bíblia... E outra, nós colocamos apelidos nesses demônios. Chucaveira, Preto Velho, Tranca-Rua, Mariana, Nego Velho, Rompimato, Pombagira. E colocamos para eles, para cada uma utilidade. A Pombagira vai trabalhar com a prostituição e assim sucessivamente. Então são apelidos. O que são eles, pastor? São anjos caídos, que agora nós chamamos eles de demônios, tá? Tá, beleza. E então isso aqui é o que nós temos. Por exemplo, Miguel, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu passar aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Por exemplo, Miguel, ele significa quem é igual a Deus, tá? Miguel significa quem é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Até uma pergunta ao nome dele, né? Quem é igual a Deus? Ele é o arcanjo principal. Na verdade, Miguel, ele é um anjo de guerra. Quando você pega o texto, olhe para mim, não tire sua atenção daqui, tá? Apocalipse capítulo 12. Quando você pega esse texto, diz que teve uma batalha, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. A Igreja Católica diz que quem derrotou o diabo foi São Jorge. Vocês já ouviram isso? Inclusive ele está lá num cavalo branco
E tem vários, isso, na lua, né? Ah, olhou para a lua, tá São Jorge lá. Só que a Bíblia diz que quem venceu essa batalha aqui foi quem? Miguel. Outra coisa, pastor, olha só, gente, presta atenção nisso. Se Miguel é um anjo de guerra, responsável por pelejar contra demônios, às vezes a gente vai lutar contra Satanás e a gente não sabe nem o que a gente está falando. Por quê? Judas, que é a carta, versículo de número 9, diz que o diabo estava pelejando com Miguel por causa do corpo de Moisés. Por quê? Porque o diabo estava acusando que Moisés era um assassino, então porque ele matou um egípcio, então ele estava requerendo o corpo de Moisés, porque Moisés pertencia a ele. E nesse texto aqui, ó, presta atenção, nesse texto bem aqui, a palavra de Miguel para Satanás foi: o Senhor te repreenda. Ele não ousou lutar contra Satanás. Por quê? Agora sim eu vou apagar. Não dá mais. Vamos comprar um quadro grandão, pastor. Um dia aí, 2 metros para... Um quadro desse aqui faz um estrago grande. Por exemplo, aí, por que eu falei esse texto para vocês aqui? Olha o que é uma batalha espiritual, Efésios 6. Presta atenção. Nesse texto, Paulo fala, anote, tá? Principados, potestades, olha as classes de demônio e a hierarquia. Dominadores do mundo tenebroso, isso aqui são só demônios, tá? Ele está mostrando que tem classe e demônios mais fortes e demônios mais fracos. Quem são esses aqui? São anjos. Anjos caídos, que agora não louvam mais a Deus, nem trabalham para o reino, nem servem o reino. Mas que trabalham para quem? Para Satanás. Então o cabeça aqui é Satanás, certo? Olha isso. Aí, principados, potestades, dominadores, ele termina com espíritos. Se quiserem abrir o texto, pode abrir. Do mal ou da maldade. Espíritos do mal ou da maldade. Tá. Olha isso. Pastor, como é que o senhor sabe que isso aqui são classes de demônio, um mais forte que o outro? É por isso que a gente fala, por exemplo, assim, o camarada se mete numa batalha espiritual e ele não sabe nem com quem ele está mexendo. Ó, essa palavra principado aqui, ó, pessoal, ela é a palavra grega archas. Se quiserem notar isso, pode notar que isso aqui não está na apostila, tá? Archas. O que significa isso aqui, pastor? Tiranos que se autodenominam príncipes. O demônio é tão forte, pessoal, esse principado aqui, ele é tão forte que ele bate no peito e fala: eu sou um príncipe das trevas. Olha isso. Potestade, no grego, exousias. Ó, o que significa isso, pastor? Forças de combate. Forças de combate. Você já vai aproveitar e já vai entender o texto. Automaticamente já vai fazer a interpretação desse texto. E dominadores do mundo tenebroso? Cosmocratoras. Que é isso, pastor? O que significa isso? No original, estrategistas do mal. Estrategistas do mal. Olha isso. E por último, pneumáticos. Pneumáticos poneira. Significa espíritos da maldade. Copie e eu vou explicar para vocês. Que se autodenominam príncipes. Ó, achas, exousias, cosmocratoras e pneumático-poneiras. Olha aí, é por isso que nesse texto aqui, pessoal, Paulo não está pedindo para você colocar ou perguntando se tu quer armadura. Ele fala assim, ó, coloca ou tu não aguenta. Porque nossa luta não é contra a carne, contra o... É como se o diabo fizesse assim, ó. Vão lá, principados, e destruam eles. Aí os principados têm sobre o comando deles esses demônios. Aí eles dão uma palavra aqui. Força de combate, vai lá.
Aí tem demônios, olhe para mim aqui rapidinho, vou deixar vocês copiarem, todos. Tem demônios que são estrategistas, que estudam a tua vida. Se ele sabe que o teu problema é prostituição, ele não vai te atacar em outra coisa. Você já ouviu falar de crime organizado? Pois é a mesma coisa que está acontecendo aqui. É uma facção dominada pelo príncipe Satanás, o príncipe deste século. Então a nossa luta é uma... Agora pense a nossa situação, olhe para mim. A gente luta contra seres que nós não vemos. Já pensou uma coisa dessa? Né? Então é complicado. Ó. Então tem essas hierarquias aqui no texto bíblico, provando para vocês que tem demônios que trabalham arquitetando de forma organizada para destruir a nossa vida. É por isso que ele vai falar no texto, olha, coloquem a armadura. Porque se vocês não tiverem revestidos, a gente vai ser engolido vivo. Tá vendo? Porque a luta não é contra a carne, Aimaca e Sarká, conjunto das tendências dos desejos humanos. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra esses demônios aqui que trabalham para quem? Só que quando olhe para mim, irmãos, quando a Bíblia fala de Satanás, ela chama ele de príncipe das trevas, certo? O próprio Jesus chamou ele de príncipe das trevas, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia fala que, quando ela fala de Apolion ou Abaddon, ela fala que ele é rei do abismo. Então entende-se que esse demônio que está preso, que vai ser solto na grande tribulação, é mais forte que Satanás. Já pensou, pastor? Então se você ficar no... se ficar, irmão, tá complicado. Então não é o mesmo Satanás. Não, ele é o príncipe, ele está preso. Está preso. Ele será solto na grande tribulação, esse demônio. Aí, por que entende que ele é mais forte? Porque quando ela fala de Satanás, ele fala que ele é príncipe. Só que esse aqui, ele fala que ele é rei do abismo. Entendeu? Então, estima-se que ele é mais poderoso do que o próprio diabo. Então, só que, por exemplo, onde é que estão os demônios? Aí eu vou precisar... Posso apagar? Vocês querem bater uma foto? Não, já foi. Vou ver o que está escrito ali embaixo. Onde? Dominadores do mundo. Cosmocratoras. Cosmocratoras. Desculpe a letra, tá? Aqui. Aqui? Pneumáticos. Tá? Olha só. Então presta atenção. Da mesma forma que Deus tem um batalhão de anjos que serve um reino, o diabo também tem um batalhão de demônios que trabalham para ele. Muito organizado, não tem nada de desorganizado. Enquanto os crentes, muitos são desorganizados, eles são totalmente organizados. Entendeu? Totalmente trabalham com esse princípio, com uma hierarquia. Aí, por exemplo, assim, uma coisa, eles são onipresentes? Os demônios são onipresentes? Não. Então bora lá, vou apagar aqui. Preciso fazer um gráfico para vocês entenderem aqui. Essa aula é muito bacana, irmãos. Dá para a gente compreender bastante coisa. Pode falar. Pode perguntar. Esse Egito aí foi o mesmo que prenderam o Gabriel, não foi? Foi. A primeira batalha foi. Por exemplo, assim, a gente não sabe. Como é teu nome? Alan, a gente não sabe como foi que aconteceu essa batalha lá. A gente, só de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, a gente não sabe como aconteceu, a gente sabe pelo que a Bíblia diz, mas teve uma batalha lá. Então, esses que caíram com ele, caíram pela ordem de Deus, Miguel expulsou eles de lá. Então, eles caíram com Satanás. Mas, como eu disse, no outro texto, o próprio Miguel olhou para Satanás e disse para ele, o Senhor te repreenda. Para te ver. Né? Então, Satanás não é... Tipo assim, olha, presta atenção para mim. Quando você está passando por alguma dificuldade, não pensa que é o Satanás que não é. É um capetinho. É um capetinha que está embaixo de uma outra potestade, que está embaixo de um outro principado, que está embaixo de um outro demônio maior. Quando é por exemplo, assim, os satanistas falam que um principado, eu não quero nem dar essa ideia de demônio territorial, inclusive vou falar disso, mas eles dizem que um principado só pode dominar um continente, um país, um estado ou uma rua. Só para você ter uma ideia, um principado, um demônio. Por exemplo, assim, há quem diga que há um principado que domina a Índia todinho. E ali o negócio é pesado. Hoje eu fui naquele templo lá com o pastor, é estreito aquele negócio ali. Lá para trás ali, como é? Pesado aquilo, né? Pesado. Só de olhar, vocês foram lá. Meu Deus amado, misericórdia.
Muito pesado, entramos. Entrei, filmei. Tava morrendo de medo, mas eu entrei. Mas não tava com medo dos espíritos, não. Tava com medo dos vivos. Das pessoas que estavam lá. Entendeu? Os caras olhando todo lá, enfim. Tenebroso. Mandei lá na igreja os vídeos lá, o pessoal tá todo com medo de vir no Suriname agora. Olha só. Então deixa eu fazer uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, presta atenção. Vamos lá. Ó, os céus. Bora anotar? Os céus. Aí eu tenho aqui Aurano, até falei na pregação, não foi na pregação, foi na Aurano, Eporano, Mesorano e Eporano. Falei, mas agora eu vou explicar. Ó, primeiro céu. Qual é o primeiro céu? Esse que a gente vê, tá? O segundo céu é onde estão Aurano, onde estão estrelas e planetas, que é chamado de céu cósmico, tá? É o segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus está. Em partes. Terceiro céu, porque a Nova Jerusalém vai descer, né? 21, Apocalipse 21. Ó, presta atenção. Então, era como se fosse assim, pessoal, ó, para ilustrar para vocês. Aqui está a terra, aqui está o segundo céu e aqui está o terceiro céu. Aqui, por exemplo, é onde nós estamos, certo? Só que os demônios estão aonde? Ao derredor. De onde vem Satanás? De rodear a terra. Então os demônios habitam nas regiões celestiais. Onde você consegue essa informação? No texto de Efésios e no texto de Colossenses. Tá? Você consegue essa informação que eles habitam nas regiões celestiais. Preste atenção. Como eles não são onipresentes, o atributo onipresença só pertence a Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo, só Deus que é isso. O que é que eles fazem? Eles são poucos ou muitos? Os demônios são poucos ou muitos? Muitos. E ponha muitos nisso. Então, eles têm seus tronos, ó, ao redor de todo o cósmico. Ó, preste atenção. Isso aqui são tronos de principados, tá? Por exemplo, lembra que Daniel, que estava bem aqui, quis orar, orou, e quando ele foi orar, o que aconteceu aqui? Houve uma batalha, e o Senhor disse, olha, eu vou mandar Miguel, porque desde o primeiro dia que tu intentou orar, aí os espíritos do rei da Pérsia, que são os demônios, tentaram impedir. Então toda vez que tu ora, para sair daqui para lá, tem uma batalha aqui, ó. Tem uma batalha aqui no mundo espiritual. Viu? Nesse pedaço aqui, nessa região aqui. Por quê? Porque aqui, ó, estão os principados governando. Porque Deus disse, o mundo jaz nu. Então Deus permitiu. Quem é o único povo que eles não dominam? A igreja. A igreja eles não conseguem ter esse domínio, mas o mundo jaz no maligno. Então aqui tem, ó, uma guerra espiritual toda vez que a gente ora. Por exemplo, quando você chega na igreja, olhe para mim aqui, a gente tem esse costume de falar assim: Senhor, entramos na tua presença agora. A gente não fala isso? Tá errado. Sai da presença do Senhor um segundo para ver o que acontece contigo. A Bíblia diz que ao nosso redor tem o quê? Anjos. Mas ao nosso redor tem quem? Demônio. Então a gente não sai da presença do Senhor nunca. Aleluia. Se você sair da presença do Senhor um segundo, o negócio estreita para o seu lado. Entendeu? Então a gente pensa que está na presença do Senhor quando a gente entra na igreja. Nós estamos na presença do Senhor 24 horas do nosso dia. Amém. Viu? Isso. Sim, o certo é, Senhor, continuamos na tua presença. Entendeu? Não estamos na tua presença. Porque a gente tem ideia que a gente entra na presença do Senhor. Isso é meio católico, isso. A gente entra na presença do Senhor quando a gente entra na igreja. Não. A gente nunca sai da presença do Senhor. Viu? Nós estamos 24 horas diante da presença do Senhor. E aqui nesse céu, ó. Aqui nesse céu é onde Deus está. O judeu acredita que existe 7 céus. Porque o lugar onde Deus habita, ninguém nunca conseguiu chegar lá. Paulo diz que foi o terceiro céu. Só que o terceiro céu de Paulo que ele coloca lá é o paraíso. E o paraíso seria aqui a questão do Hades, ou do seio de Abraão.
que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso. Tá? Então esse lugar, por exemplo, o que foi que João escreveu no Evangelho? Ninguém subiu, senão aquele que desceu. Ninguém nunca viu a Deus, Paulo escreveu. Então onde Deus habita, aqui no terceiro céu, que é uma região que nós não conhecemos, não sabemos onde é totalmente misterioso. Entendeu? A gente não sabe mesmo, então são teorias e teorias sobre esse assunto. Certo? Então esse assunto de anjos, pessoal, ele vai muito além daquilo que a gente pensa. Por exemplo, assim, ó, a gente vai em culto, uma vez eu fui no culto lá em Belém, numa cidade lá no Pará, e o irmão falou, tinha uma irmã na porta da igreja. Aí o irmão falou assim, o pregador, irmã, solta o teu cabelo aí agora que tem um anjo aí pegando no teu cabelo. Aí um anjo vem do céu para pegar no cabelo da irmã. Sendo que eles têm um propósito, eles não vêm à toa aqui, tá? Eles não vêm à toa aqui. Outra coisa, gente, você já ouviu que às vezes que Miguel aparece na Bíblia, Miguel é para lutar contra demônio ou para proteger Israel e hoje ele protege a igreja. Aí agora os crentes estão vendo Miguel com bandeja servindo os crentes na igreja. Então se cria um misticismo na cabeça das pessoas. E como eu falo, por exemplo, se um ser desse aqui, se um ser que a gente não tem a noção da força dele, do poder dele, como ele voa, lembra que eu falei que um matou 185 mil pessoas, só um. Então se um desse aqui, que a gente não sabe nem que classe é, entrar no nosso culto, eu não consigo explicar para vocês como é que ele entra aqui e não mata a gente. Então eu acredito que a gente muda a nossa fala. O certo é, eu estou sentindo a presença dos anjos aqui, e não vendo é como eu estou vendo o pastor aqui. É diferente. Eu consigo ver um anjo, por exemplo, se for na forma dele normal, eu te garanto que não. E as aparições de anjos que teve no Antigo Testamento, eles estavam encarnados, irmão. Eram pessoas. Como é que um ser desse vai aparecer e a gente vai bater papo? Outra coisa, a Bíblia diz que um querubim tem 4 rostos. Já a pessoa está orando de madrugada, Deus me mostra um anjo. Aí ele tem o rosto de águia, de boi, de leão e de homem. Tu vê um bicho desse? O que acontece contigo? Tu vai pensar que é demônio. Olha aí, Senhor, e pai, é um anjo aqui, pai. Quando tu olha, não, Senhor, eu não quero ver, não. Ó, ele tem 4 rostos diferentes, pessoal. Então, às vezes... Eu vejo um anjo. Às vezes a gente não tem ideia do que a gente fala. Verdade. Né? E a gente acaba mistificando e colocando deixa eu usar a palavra certa aqui, colocando um sentido que nem é verdade. Porque tipo assim, pastor, tem pessoas que viram anjos. Outra coisa, deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês importante. Se tiver pergunta, pode falar. Se alguém já viu um anjo aí, pode falar também. Pode ficar à vontade. Sim. Homens. Estava encarnado. Sim. Olha só, por exemplo aqui, vou falar disso já. Às vezes vai aparecer essa palavra aqui na Bíblia, em caixa alta, em letra maiúscula, anjo do Senhor. Vai aparecer assim, ó. É unânime hoje, preste atenção. É unânime hoje entre os estudiosos que quando aparece isso aqui é muito importante a gente entender isso aqui, é Cristo pré-encarnado. Cristo pré-encarnado. Por quê, pastor? Porque Cristo tem 3 momentos na Bíblia. Ele tem pré-existência, ele vai aparecer em alguns momentos antes de encarnar. Ele tem existência, foi quando ele encarnou 33 anos e meio. E ele tem pós-existência, quando ele vai vir agora. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque anjo não tem poder de receber adoração. Lembra lá de João no Apocalipse? Ele viu o anjo e ele se jogou para adorar. E o anjo falou, levanta que eu vim te servir. Só que o anjo de Josué, capítulo 5, Josué adorou e ele recebeu adoração. Outro, o anjo de Jacó no Val de Jaboque, Gênesis 32, 28 a 32. Ele mudou o nome de Jacó. Então, anjo não tem poder de mudar o nome de ninguém. Então, acredita-se que esses anjos que apareceram assim, ó, que a Bíblia vai trazer assim, era quem? Era Cristo em aparições pré-encarnada. O anjo que apareceu a Manoá, Cristo. O anjo que apareceu a Gideão, era Cristo. O anjo que apareceu a Josué, era Cristo. O anjo que apareceu a Abraão, ali eram 3. Já eram 3 homens encarnados. Então, por exemplo, eu não acredito
isso não é ceticismo, que uma pessoa pode ver um anjo na sua essência. Eu não acredito. Eu acredito que ele pode tomar uma forma, porque o autor de Hebreus vai dizer que pessoas receberam anjos nas suas casas sem saber. Mas como? Encarnado. Porque se for para aparecer na sua essência, primeiro, que a gente não tem estrutura para ver isso. Se o Espírito não nos preparar... Gente, o mundo espiritual é uma coisa tão louca, tão fora de série, que quando a gente entra nele, começa a dar medo na gente. Você vai no profundo do espiritual mesmo, quando você começa a ver, a gente começa a sentir medo. Por quê? Porque nós somos terrenos. Então a gente sente medo, porque tudo que você não conhece, você sente medo. Tudo que você não conhece, você sente medo, isso é normal. Então quando a gente vai ver seres assim, então eu acho muito complicado, e infelizmente alguns pregadores usam isso para emocionar os cultos. Ah, irmão, ele não está pregando nada, não está pregando Bíblia, não tem mensagem, aí ele quer... Olha, acabou de entrar um anjo aqui agora. Aí, meu irmão, o povo começa, meu Deus do céu, os anjos estão antes do culto, irmão, no culto, eles estão. Eles estão no culto. Outra coisa, os anjos queriam vir pregar. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala que eles queriam vir pregar, mas Deus falou, não, quem vai pregar são eles, nós. Era para você ter dado glória a Deus. São eles que vão pregar, eles que serão responsáveis. Então Deus tirou essa missão dos anjos. Por exemplo, tem 2 textos que são muito interessantes, que é Gênesis 6. E há uma grande discussão nesse texto com um paralelo que Paulo faz aos Coríntios. Que Paulo vai mandar colocar o véu porque anjos se apaixonaram pelo cabelo das mulheres. Então ele vai fazer um paradoxo desse texto com esse, dizendo que há uma discussão. Por quê? Aqui em Gênesis 6 vão aparecer os gigantes. Vocês já ouviram esse texto? Bora falar disso aqui, que isso aqui é muito interessante. É muita coisa. Anjos acampados ao redor dessa igreja. Certo, com certeza. A Bíblia fala que eles estão aqui. Por exemplo, a gente pode orar para eles, Senhor, manda os teus anjos. Pode. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam aqueles que o temem e o buscam. Lá no Brasil, proteger a casa da Na hora, com certeza. Eu só sou contra o camarada falar assim, eu estou vendo. Aí é complicado. É complicado. Uma bandeja. Uma força sobrenatural. Aí já fizeram o garçom de Miguel, já colocaram uma bandeja na mão dele. Sim. É uma força sobrenatural. É uma força sobrenatural. Gente, como eu falo para vocês, a gente não tem noção da força de um ser desse. Por exemplo, me explica, pastor, como é que eles entram aqui e não matam a gente? Como assim? Eu acredito que são espíritos. Por exemplo, o autor de Hebreus fala que são seres que não possuem corpos. Anjos são seres espirituais. Entendeu? Você pode ver a manifestação em uma pessoa endemoninhada. Da mesma forma que o espírito que habita em nós nos enche, o demônio pode tomar a mente de uma pessoa e ela ficar endemoninhada. Agora você dizer que você... Porque tipo assim, olha gente, vamos aqui com um pé de cada vez. Eu não quero negar aqui a experiência espiritual de ninguém. Né? Como é que eu faço? A irmã pode chegar aqui e falar assim, pastor, o diabo apareceu para mim, eu vi o diabo, isso, aquilo. Só que, como eu disse para vocês, eu vou julgar o que ela está me falando, por onde? Pela palavra. Eu vou para a Bíblia e vou ver o que a Bíblia diz. Se a Bíblia me respaldar, agora eu vou dizer que a irmã não viu, foi ela que teve a experiência. Eu, particularmente, já vi encarnado. Sim. Foi ela que teve a experiência, então eu não vou dizer que a irmã está mentindo, foi a experiência dela. Né? Eu nunca vi. Graças a Deus, nunca vi. Mas tem... Sônia eu já vi, já. Sim, mas tem pessoas... Na verdade, olha, deixa eu contar uma experiência para vocês. Uma vez eu estava orando em casa, passando por uma dificuldade muito grande. E eu estava num quarto orando e eu vi de olhos fechados, isso é boa, ver de olhos fechados, né? Porque é uma visão. Eu vi de olhos fechados uma perna de um bode muito grande assim entre a minha cabeça. Aí eu comecei a sentir medo. Aí eu comecei a clamar o sangue de Jesus, aquilo foi me enchendo de autoridade e de coragem. Aí clamei, e aquilo sumiu. Depois eu fui observar e fui procurar. E na mitologia grega tem um demônio que ele é metade homem e metade bode, que é o sátiro. Então eu fui observar que aquilo ali era uma entidade maligna. Entendeu? Em visão. Só que as pessoas, tem gente que é tão espiritual que ele vê demônio em tudo. É verdade. Eu ia até falar aqui, ó, quando eu vi foi num sonho, porém encarnado. Sim. Ela falou, era uma pessoa andando para me pegar, quando chegava perto não era uma pessoa. Sim. Era o próprio demônio. Uma vez eu fui... Tentou me confundir.
Uma vez eu fui com uma irmã, ela estava descascando um camarão assim na minha frente, fazendo torta de camarão, né? Aí conversando com ela, a bacia estava no banquinho, assim, caiu o camarão, pastor, no chão. Ela falou assim, tu viu a bufetada que o diabo deu nesse camarão agora? Você acredita? Você acredita nisso? Passei 3 dias sentado na casa da negão, tomando Então, as pessoas começam a espiritualizar tudo. Outra coisa, vou para a igreja, furou o pneu da minha moto. Olha, o diabo colocou um prego aqui, furou o pneu da minha moto. Então, não é bem assim. Por exemplo, assim, gente, os demônios, assim como os anjos têm um propósito de servir o reino dos céus, ministrar para nós, para o reino, os demônios também têm um serviço. Então, a gente tem que saber no que eles trabalham. Por exemplo, Satanás pode pegar esse copo aqui e jogar no pastor César? Não, mas ele pode usar eu para fazer isso. Ele não pode pegar isso aqui porque ele não tem carne, ele é um espírito. Então ele não tem matéria. Então a gente tem que entender isso. Aí há os relatos e relatos e relatos. E nem dá uma bufetada de camarão. Paraense dá problema. Dá problema. Entendeu? Quero que eu ia falar para vocês aqui. Assim, por exemplo, deixa eu pegar um texto bíblico aqui, só para mim fazer um negocinho com vocês aqui. Deixa eu só observar se é... Essa explicação toda, porque a gente está nesse texto de Efésios, né, pastor? Sim, Efésios 6. Pode falar, pastor. Ah, tá. Olha lá, pessoal, já ia esquecer. Olha, vamos lá. Shhh. Vamos lá. Olha só. Qual é esse? Bora abrir esse texto aqui, todo mundo. Por favor, Gênesis 6. Isso aqui é muito interessante. Gênesis capítulo 6. Acharam? Olha só, presta atenção, pessoal. Vou ler aqui, tá? Todo mundo. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Aí tá, presta atenção. A palavra está dizendo aí que filhos de Deus, olha isso, uma das vertentes são que esses filhos de Deus aí, eles são filhos de anjos caídos, tá? Demônios com mulheres. Olha isso. Gente, isso aqui dá muita onda. E dessa relação, versículo 4, nasceram quem? Os Néfilins. Néfilins, que está traduzido para a tua Bíblia como gigantes. Aí nasce essa teoria, tá? Que esses filhos de Deus aqui são anjos caídos, que tiveram relação sexual com mulheres, e dessa relação sexual com mulheres nasceram os gigantes. Isso, por exemplo, se você pegar uma Bíblia muito famosa, chamada Bíblia do Expositor, que é uma Bíblia do Jimmy Swaggart, que ela é traduzida versículo por versículo, ele acredita nisso aqui. Ele acredita nessa teoria, que os gigantes são semideuses. Isso está muito para a mitologia grega, né? Zeus desce, tem relação com uma mulher, aí nasce Perseu. Já assistiu Fúria de Titãs? Fúria de Titãs, e Perseu é filho de Zeus com uma humana. Né? E é basicamente isso aqui que está ensinando. Aí vão nascer as 3 teorias. Quais são, pastor? Quais são? A teoria genética, a teoria política e a teoria espiritual. Qual é que o senhor acredita e qual é a mais bíblica? Vou já dizer para vocês. Qual é que eu acredito e qual é a mais bíblica. A teoria genética é essa aqui. Tá? E o que seria a teoria política? A palavra Néfilins,
ela tem várias possíveis traduções. Olhe para mim. Ela pode ser traduzida como gigante, como homem famoso, como homem de honra, como homem valoroso, como homem grande, como homem ilustre. Ela não é precisamente só traduzida como gigante. Então ela tem essas possíveis traduções. Olhe para cá para você entender, por favor. Quando se fala que a teoria política, o que seria? Os filhos de Deus aqui seriam nobres, tá? Reis, pessoas que são chamadas de sangue azul, pessoas nobres, de sangue real, que casaram com mulheres de sangue normal, que não tinham o mesmo sangue que eles tinham. Então, dessa relação, nasceram os Néfilis, que são os homens famosos, ou homens valorosos. Essa é a tradução. E a tradução espiritual diz o quê, pastor? A tradução espiritual diz que filhos de Deus são descendentes de Sete, e que filhas dos homens são descendentes de Caim. E eles defendem dizendo que nenhuma vez a Bíblia fala filhos de Deus se referindo a anjos caídos, mas só a anjos bons. E o próprio Jesus disse, que isso já é suficiente para quebrar, tanto essa como essa, que os anjos não casam e nem se dão em casamento. Eles são assexuados. Então a mais bíblica, ao meu ver, é essa aqui. A teoria espiritual. Ou seja, os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, são os bons. Porque através de Sete é que vai se buscar Deus. E os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Então a tradução, a teoria certa seria a teoria espiritual. Pode copiar agora, enquanto eu tomo uma água. Se tiver pergunta aí, pode perguntar. Ok? Vamos lá. Tá. O texto de Corinto do véu, ele faz uma assimilação com isso. Ele diz que esses anjos caídos se apaixonou pelo cabelo das mulheres. Aí Paulo mandou colocar o véu lá, fazendo uma alusão a esse texto aqui. Isso, entendeu? Isso, porque olha, as mulheres seduziram os anjos com seus véus, com seus cabelos. Aí Paulo disse para ela colocar o véu no cabelo delas, para que os anjos não se sentissem tentados. É uma tradução, é uma possível tradução, entendeu? Aparecem algumas coisas, gente, a gente vê assim, e olha, essa teoria aqui, ela é muito aceita. Tem grandes teólogos no mundo que aceitam essa teoria aqui. Porque da onde vem esses gigantes? Né? Aí eles falam que é o cruzamento de anjos. Eu já vi pessoas falando daquela fruta que ela comeu, não foi uma fruta, né? Mas foi que o inimigo teve relação sexual com Eva. Então, tem muita viagem. Muita viagem. Aí fala que o primeiro filho, que não é de A verdade é assim, não é que a gente não se interessa, é bom a gente saber. Chega uma ovelha sua e pergunta para você assim, pastor, me explique sobre a teoria genética. Porque hoje o nosso mundo ele é informatizado. Entendeu? Hoje todo mundo pergunta, o cara vai lá no YouTube, tem um cara falando besteira lá, chama a atenção dele e ele passa a crer naquilo sem nenhum fundamento bíblico. Então o líder tem que saber. Ele tem que saber falar, explicar, olha meu filho, não venha cá. Assim, ó, a Bíblia fala isso e pronto. Acabou. Ok? Vamos lá. Já foi classe de anjo, já foi um bocado de coisa aí. Bora ver aqui. Mitização, anjos guardiões, classes angelicais. Olha só, aqui na página de número 34 e 35, bora pegar aqui para a gente ler isso aqui que é importante, na apostila. Página 34 e 35, bem aqui embaixo, abaixo de erro da demitização, está escrito assim, ó. Alguns supõem ofícios e poderes oficiais. Vocês acharam?
Alguns supõem, logicamente, que os anjos têm poderes criativos. E no passado ou no presente, isso parece ser lógico. Aí o ponto 2, elementos na adoração e no culto divino, eles são mediadores da mensagem divina, tá? 4, pode passar a página, 35. Envolvimento da missão de Cristo, guardar e proteger. Por exemplo, os anjos participaram no ministério de Jesus, no seu nascimento. Olha isso. Eles estiveram presentes no ministério de Cristo, no nascimento, na vida, no ministério, tá? Na morte, na ressurreição, na ascensão, e eles vão estar onde? No arrebatamento. Eles que vão separar o trigo do joio. Então eles participaram de todo momento do ministério de Jesus. Já pensou lá no Getsemane? Poderia pedir ao meu pai que ele poderia mandar uma legião romana ali, era 6.000 soldados. Estava cerca de 48.000 anjos. Se viesse só um daquele de Isaías 37, dá para fazer um estrago grande, né? Tá? Então, ó, eles estão todo o tempo aqui. Continue lendo. Guardar e proteger. Há muitos testemunhos. Eu não sei, pastor, aqui no Suriname vocês não têm livros teológicos aqui, não? Para comprar assim, vocês compram só do Brasil? Só do Brasil, não tem, né? Tem um livro, vou colocar o nome aqui. Esse livro bem aqui, ó. Ele não é um livro grande, tá? Vocês procurem na internet depois para pedir, ou de uma próxima vez que eu voltar aqui eu trago. Esse livro aqui, ele é fantástico, tá? Anjos, Enéas Tognini. Nascimento, na vida, no ministério, arrebatamento. Ó, esse livro aqui, ó, Anjos, Enéas Tognini. Ele faz um estudo sistemático muito bom. Acho que ele deve ter umas 78 páginas esse livro aqui, tá? É um livro muito bom mesmo, para a gente ter aí uma ideia bacana sobre a questão dos anjos. 7. O ministério prestado ao Senhor nos lugares celestiais. Aí, tarefa dos anjos, olha aí, anunciar e avisar de antemão, guiar e instruir. Olha o que a Bíblia está falando sobre o ministério deles. Guardar e defender, ministrar aos necessitados, ajudar a atingir o seu destino e assessorar o julgamento tanto temporal como escatológico. E estão ativos na adoração celeste. Por exemplo, gente, olha isso. O querubim que tem 6 asas, 2 voa, 2 trabalha, que ele cobre, que é para trabalho, né? Aí outro ele cobre o rosto. Deus é tão santo, Deus está aqui, que quando esse ser olha para Deus, ele tem que fazer assim, ó. Era para você ter dado um glória. Glória a Deus. Tem uma música que diz, o que é que os anjos veem? Eles olham para Deus e a reverência ao trono, a reverência do trono de Deus, ela é muito grande, né? Começa um para os outros. Deus é tão poderoso que ele olha um para o outro e fala, santo. Isso alimenta a vida deles. Milésimo de segundo. E nesse mesmo texto, os 24 anciãos olham para os anjos adorando, o que é que eles fazem? Eles se jogam no chão e começam a cantar. Eu conheço um pastor que disse que ele vai sentar do lado de Jesus no trono. Poxa, ele ganhou João e Tiago, né? Ele falou que ele não quer nada, ele só quer esse lugar lá. Poxa. Os 24 anciões, eles tiram as suas coroas diante do trono. Se prostram, reverenciam e adoram. A adoração, ela vem, tipo assim, ela vem na escala. Ele olha para o anjo está glorificando. O que eles fazem? Eles são motivados. Se o anjo está dizendo que Deus é santo, eles se prostram e começam a cantar. Porque eles que começam o culto. Sim, eles que começam o culto na adoração, né? É aquela coisa, por exemplo, assim, você pode nascer, crescer, morrer, sem dar um glória a Deus e Deus vai continuar sendo Deus. Né? Então Deus não mendiga a glória de ninguém, como tem gente que pensa que Deus ele mendiga a glória de homem. Se você não dá nenhum glória, tem 4 animais e tem anjos ali toda hora adorando e exaltando. Hoje não tem mais, mas antigamente esses grandes pregadores, eles maltratavam muito a igreja dizendo, colocando apelido, né? A igreja não dava glória a Deus na mensagem que eles pregavam. Sim. Aí eles começavam a dizer que a igreja voltava com língua de concreto, boca de não sei o quê. Então
isso aí eu nunca Sim. aceitei, porque a igreja ela tem que ser tratada Com certeza. como Porque, tipo assim, a adoração ela não tem que ser algo programado. Ela tem que ser algo natural. Sabe quando é que eu adoro a Deus? Quando eu entendo quem Ele é. Uma pessoa que já entendeu quem Deus é, pastor, ela chega no culto e adora. Agora, uma pessoa que não entendeu quem Deus é, ela vem para o culto para barganhar. Esperar que o pastor faça lá. Isso, pode falar. É o que o Paulo fala em Romanos, você falou ontem, né? O que o Paulo fala em Romanos 12, o culto é racional. Racional. Então, tipo assim, os anjos estão para isso, para esse serviço. Para quê? Senhor, olha, eu vou criar vocês. O primeiro ponto, vocês vão me adorar, vão ministrar e vão servir o meu reino. Por exemplo, a teologia católica, ela diz que cada ser humano tem um anjo da guarda. Eles criaram essa doutrina, Jerônimo criou essa doutrina, que todo homem tem um anjo da guarda. Eles pegaram alguns textos bíblicos, até coloquei, desculpa algumas referências aí na apostila de vocês, mas eles dizem que todo ser humano, eu estou passando ali, um carro ia me bater, meu anjo da guarda me guardou. Então eles criaram essa teoria que todo ser humano ele tem um anjo da guarda. A Bíblia fala realmente que os anjos do Senhor nos dão livramento, estão conosco. Gente, a gente não vê o mundo, por exemplo, a gente está aqui agora e a gente não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então eles existem e pelejam a favor daqueles que temem ao Senhor. Aí é isso que eu falo, por exemplo, assim, às vezes o nosso culto a gente coloca muito misticismo nesses seres. Como a gente não tem uma base bíblica para olhar, acaba não ir dando funções para eles que eles não vão fazer. Eu estou vendo um anjo com uma vassoura de fogo. Que isso, irmão? Ele é bruxo, esse anjo é bruxo e para estar com uma vassoura de fogo andando. Porque, olha, tem um anjo com uma vassoura de fogo varrendo agora o teu lar aqui. As pessoas elas têm uma mente assim, meu Deus do céu, é complicado. Pastor, isso... Eu tenho dificuldade, irmão, de entender isso biblicamente. Eu tenho muita dificuldade. Não é no crendo no espiritual, não é isso, mas eu tenho dificuldade porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não dá base para isso. Quando eu estava entendeu? Na antiga igreja que eu nasci, que eu cresci, sim. em Minas Gerais, estava pastoreando uma igreja. Aí foi um rapaz de São Paulo, ele dava ordem ao anjo, ele dizia, anjo, vai lá, toca nela. Eu ficava assim, pega a mão dela, bota atrás, o anjo fazendo eu falava, meu Deus, Você pode dar ordem ao anjo? hoje eu quero agora. Tá perguntando, pode dar ordem? Dava ordem pro Só Deus. como se ele fosse, entendeu? Deus, sabe? Eu falei, meu Deus, esse negócio tá certo. Por exemplo, se eu oro, Senhor, envia olha, eu oro, eu tenho que pedir direção para quem? Para me pedir um apoio de um anjo? Para o dono do anjo. Quem é o dono do anjo? Senhor, acampa os teus anjos, manda os teus anjos lá. Se ele quiser mandar, ele vai mandar. Se ele não quiser, por exemplo, tipo assim, se você chegar diante de uma pessoa para orar por ela, mas aquela enfermidade for para a morte, Deus quer matar aquela pessoa para que através da morte daquela pessoa a família dela se converta, você vai orar e Deus não vai curar. Pastor, aqui o senhor está falando também de uma outra função dos anjos, é de transporte. Ele vai transportar na morte, ele vai informar? No arrebatamento da igreja. Eles separam trigo e joio e eles farão essa função de separar no arrebatamento. Isso. Uma outra pergunta sobre o Pode falar. quando ele ora, o moço, né, estava sitiado, né, e ele vê o mundo espiritual, né. Sim. Abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja quem está conosco. Ele vê carros e cavalos e um exército muito grande ali. Olha só, o Senhor abriu os olhos dele para ele ver o mundo espiritual. Eliseu conseguia ver, mas o rapaz não conseguia. Eu sempre falo assim, eu acho um pouco dificultoso hoje. Por exemplo, assim, vamos pegar para nós. A gente está anos-luz longe dessas pessoas. Longe de Paulo, longe dos profetas, a gente não chega nem na unha deles, nem na unha. Isso sem medo de errar. A gente não ora como eles oraram, nossa vida não é como a deles. Então é muito difícil hoje a gente ver o mundo espiritual como eles viram. Deus mostra? Mostra. Ele mostra sim. A palavra está aqui, que comprova que mostra. Mas hoje, para você ver, porque eu vejo uma facilidade em alguns pregadores que vê anjo com uma facilidade que é uma... E outra coisa, quando Pedro, eu passo para a senhora já. Quando Pedro foi dado uma ordem para Pedro para Cornélio, né? O anjo apareceu para Cornélio. Só que foi o que o anjo falou para ele. Manda chamar Pedro, que eu não posso pregar para ti, quem tem que pregar é Pedro, rapaz. Já pensou uma coisa dessa? Irmão? Então, se o anjo aparecer para ti, ele vai falar, lê tua Bíblia. Que é ela que vai te transformar.
Entendeu? Porque o anjo não pode mudar a tua vida. O anjo vai te servir. O anjo não pode te regenerar. Ele não tem esse poder. Quem tem esse poder só é a palavra. Pode falar, a irmã lá. Pastor, a gente pode ser arrebatado? Em espírito? Pode. Pode sim. Pode. A Bíblia fala que João foi, né? Só que tem algumas pessoas que falam que são arrebatadas e quando ela volta pior. Aí é complicado isso. Que tipo de arrebatamento de sentido é esse que a pessoa foi arrebatada e não mudou? Eu tenho vontade de ser arrebatado. Né? É complicado, é muito complicado. Então você... gente, presta atenção. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus vai fazer na sua vida, presta atenção para mim. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, tudo, tem que ter um propósito. Se Deus te deu um dom, tem que ter um propósito. Se Deus te arrebatou em sentido, tem que ter um propósito. Então não pode ser, não é um êxtase. O evangelho não é êxtase. Aí que está o problema. As pessoas querem sentir o êxtase, mas não querem ter a mudança, não querem ter a verdadeira mudança do evangelho. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu vou sentir o êxtase porque o evangelho é poder, mas se eu não mudar, vai ficar só no êxtase. Vai ficar só naquilo ali. Então, se eu for arrebatada, tem um propósito de mudança na minha vida. Com certeza. Em que sentido Deus iria lhe arrebatar? Só para a senhora ficar ali um tempinho depois? Não. Alguma coisa ele iria mudar na senhora. Alguma experiência a senhora ia sentir nesse arrebatamento para mudar alguma coisa que estava em falha na sua vida, ou crescer biblicamente. Alguma coisa a senhora iria aprender ali. Geralmente isso acontece com os incrédulos, né? Com certeza. Aí, por exemplo, assim, tem gente que vai para a mata todo o tempo orar. E vive na mata, só que dentro de casa ele é um mau esposo. Aí eu pergunto, para que tanto poder? Se o poder não mudou nem a pessoa. Aí no púlpito ele quer mudar a vida de todo mundo, mas não consegue mudar a vida dele. Glória a Deus. Aí é triste. Aí a gente vê que é um misticismo, que é um poder, mas sem fundamento nenhum. Teve uma pessoa falando uma vez que o Espírito Santo tinha roubado a consciência dela, que ela fez um monte de coisa que não lembrava. Aí eu fui na palavra. Eu sei que espírito foi. Aí eu... Roubadora. Não, pastor, eu fui estudar sobre isso. Me bateu curiosidade. Eu falei, rapaz, eu vou ver esse negócio. Loucura isso. Aí eu descobri, é só mentira. Tá coisa. A consciência de ninguém. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Bora lá. Ainda tem mais alguma coisa aqui para nós. Olha só. Por exemplo, esse texto aqui, Apocalipse 12. Bora lá, pessoal. Apocalipse 12 e Apocalipse 9. Por exemplo, abre a Bíblia aí de vocês em Apocalipse de número 12. E também alguém pode abrir Apocalipse de número 9. A gente já está caminhando para o fim já. Isso. Vamos ler primeiro o 9, tá? Apocalipse 9. Por favor. E o quinto anjo, Apocalipse 9, 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do abismo. O anjo... o anjo foi dado, Apocalipse 9, tocou a trombeta e foi dado para o anjo a chave do abismo. Presta atenção, outra coisa. Não pega a chave literal. Anjo é espírito. Então, o inferno não tem porta. Isso aí é uma metáfora. O que é que denota a chave? Chave denota o quê? Poder, autoridade. Quem deu para ele essa chave? Deus. Porque quem tem o controle de tudo? É Deus. Só que os caras pegaram a chave da mão de Deus, tiraram e deram para o diabo. E falaram que Cristo foi lá no inferno tirar a chave do diabo. Aí é complicado, irmão. Aqui é o Hades. Eu até falei para vocês do inferno na última aula, né? Então aqui está o Hades. E no profundo do Hades está o Tártaro. Então, lembra dos demônios que estavam lá em Pedro, no abismo, preso? Eles estão aonde? Aqui, Judas diz que eles estão no abismo, preso. Então eles estão aqui, esse demônio. Aí Deus deu essa ordem para o anjo. Vai lá e libera esses demônios aqui, que são anjos caídos. Esses demônios, entre eles está o Apolion. Quer ver? Deixa eu só encontrar o versículo aqui. Capítulo 9.
Só encontrar aqui. Tá aqui. Ó, versículo de número... Eu vou ler desde o versículo de número 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era de danificar os homens por 5 meses. Apocalipse 9, 10. 11. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico o seu nome é Abaddon, e em grego é Apolion. Ó, então aqui, ó, esse demônio vai ser solto para perseguir quem? O povo aonde? Na grande tribulação. Parece que a Bíblia está nos informando que Deus limitou 9, 10 e 11. Que a Bíblia está nos informando que Deus limitou que só alguns demônios, anjos caídos, operem. Mas ainda tem muito demônio que está aqui. Aí ele vai dar uma chave para um anjo, possivelmente será Miguel, que faz essas missões. Vai abrir isso aqui e vai sair esse demônio e o que a gente não sabe, daqui de dentro. Só que isso aqui é tipo assim, como é um mundo que nós não entendemos, ele está ilustrando, para que a gente possa entender. Que região? Já cavaram, o inferno não é aqui embaixo. Então é algum lugar que a gente não sabe onde é. Entendeu? Então esses demônios serão soltos, que estão aqui nas profundezas. Aí sim, meu irmão, você pode dizer que vai começar o dia mal. Porque o Espírito Santo já vai estar atuando de uma forma diferente, de uma forma contrária, né? Então fica complicado você estar vivendo. Agora olha isso aqui. Talvez vocês nunca pensaram nisso na vida. Olha isso aqui. Olha o nome dele, Apolion. Como é o nome? Sabe como é em grego? Apolim. Não te chama, isso aqui não te lembra nada? Chapolin. Você sabia que o Roberto Bolanos fez um pacto com o diabo, que tudo ia ser com CH, X-Espírito, Chave, Chapolin, tudo ia ser com... Ele fez um pacto com esse demônio aqui, ó. E se você ler o capítulo 9, o demônio é todinha a característica do Chapolin colorado. Viu? Ele fez um pacto, Chapolin é Apolim. X-Espírito, Chave, Chapolin, tudo é com CH. Ó, e se você ler aqui Apocalipse 9, é a mesma coisa, é astúcia, é enganando, é um gafanhoto, é a mesma roupa do Chapolin, tá tudo aí, ó. Só você ler depois, ó. E a gente coloca pro nosso filho, ao invés de dar a Bíblia, vê aí, menino. Aí mensagem. Eu era viciado nisso. Todo mundo, marcou gerações em todo mundo, né? Marcou gerações em todo mundo. Presta atenção, olha só. Gente, só você observar. Você viu que no Chaves não tem nenhuma família? Seu Madruga não tem família. A Dona Florinda não tem família. A Bruxa do 71 não tem família. Você já viu? É coisa satânica. É coisa Como é que um negócio desse... E você assiste e não enjoa, meu irmão. Você assiste, você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque ele era satanista e ele fez um pacto com o diabo. Viu? Ele fez um pacto com o diabo e tá aí o resultado. É, Satanás. Já pensou o nome de um gato? Satanás, do cachorro Satanás. Já pensou uma coisa dessa? Aí lá, você vê os 7 pecados capitais, você vê inveja do Kiko, você vê o Chaves, que é mulambo, você vê a Chiquinha, que é... Todos eles têm um pecado. O seu Madruga, que é vadio, que não trabalha. A dona Florinda, que é a soberba, e por aí vai. A minha avózinha dizia que televisão é escola de Satanás. Né? O Girafales, ele é amante da dona Florinda. Ele é casado. Ele é amante dela. Entendeu? O nhonho. Você vê que o seu barriga não aparece a mulher de ninguém, não aparece a mulher do seu barriga, não aparece a dona Florinda casada, não aparece a mulher do seu Madruga, ninguém tem família lá. É. Mas é aí que tá, ó, presta atenção, olha pra mim, o diabo, ele trabalha com mensagem subliminar, viu? Ele trabalha aqui, ó. Ele consegue, tipo assim, vai lá pro culto, pode ir lá. Quando tu chegar, tu vai assistir a novela, pode ir lá. Pronto. Não faz esforço nenhum. A novela, gente, a Globo, meu Deus. Ela vai falir, a Globo. Pode escrever o que eu tô falando aqui. A conta dela tá chegando, porque eles passaram décadas destruindo famílias.
e agora a conta dela está chegando. Entendeu? Mas é complicado. Muito complicado. O mundo espiritual, ele existe. Olha como é o diabo. A mulher está com um problema, presta atenção aqui. A mulher está com um problema no casamento dela. Aí ela coloca na novela. Aí lá o cara é bom, compra flor, trata a mulher bem. Aí ela fala, esse que eu quero. Meu irmão, Satanás, ele é estrategista do mal. Entendeu? Aí quando o cara vê, já viu. Já foi. Bora lá. Vamos lá, pessoal, pra gente terminar. Tem mais alguma pergunta aí? Acho que ficou. Ah, tá. Quando chegou em 1994, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. E Apocalipse 12? O 12 que faltou. É a Guerra de Miguel. É. Olha só. Quando chegou em 1994, presta atenção aqui. Uma escritora chamada Mônica Bonfiglio, tá? Ela escreveu uma obra no Brasil muito famosa. Essa mulher trabalhava com Cabala, que é uma seita judaica. Então ela escreveu uns livros sobre anjos e esses livros tomaram proporção muito grande. Só que aqui nesse livro, isso entrou na mente do povo brasileiro a partir dessa data aqui. Só que como foi que ela colocou os anjos nesse livro? Que eram bochechudinhos, com bochecha rosada, com aurelas, ou seja, eram como crianças, eram coisas lindas, fofinhos, né? Então ela deu uma impressão dos anjos totalmente diferente. Eu coloquei aqui na apostila de vocês, olha. Só pra gente ter uma ideia aqui. Página de número... Deixa eu só achar aqui. 40 fala, né? 40, isso mesmo. Ó, 39 e 40, página de número 40, olha só. Ela colocou esse livro e aqui ela vai dizer assim, ó. Presta atenção que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Ela fez 2 sucessos, Anjos Cabalísticos e Magia dos Anjos Cabalísticos. Aí ela vai dizer o seguinte aqui, que na cabeça dela, da Mônica, os anjos são... Página 41. Página 41. Tá? Seguidores da atual onda afirmam que pode incorporar os anjos nos programas. E se o caso de termos a descrição de um anjo, segundo ela e a nova era é carinha linda, asas, roupas esvoaçantes, auréola na cabeça, e completo dizendo, ó, que eles têm bom senso de humor, gostam de rir, são felizes, alegres, brincalhões. Já pensou, irmão? Tudo o contrário daquilo que a Bíblia fala. Anjo chega para executar uma ordem, um juízo. Tira Ló de lá que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eles chegam para isso, eles não chegam para brincar. Eles não chegam para brincar. Está repreendendo o demônio. Tem irmã que está lá orando, está achando graça, está... Outra coisa muito importante que a senhora ter falado nisso. Tem uns pastores aí que eles ficam entrevistando o demônio. É verdade. Aí, o que é que tu quer? Matar. Quem não sabe que ele quer matar? O que tu quer, rapaz? Quer destruir teu casamento? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso é fato. Eu fui com uma missionária, né? Ela foi expulsar um demônio e ela me chamou pra ir. Aí ela expulsou. Na hora que ela entrou, ele começou a falar lá e ela expulsou. Sim. Ele falou, tu não vai nem me entrevistar. A Universal me entrevista. Desse jeito. Pode, na verdade, ó, Jesus permitiu, presta atenção, pessoal. Jesus permitiu que uma vez um demônio falasse. Uma vez. Era o contrário. Quando alguém se manifestava, ele falava, te cala. Por quê? Porque quando Jesus aparecia, os demônios se manifestavam, ele falava, tu já vieste nos perturbar? Não porque eles queriam dar glória a Jesus, mas eles queriam desfazer o plano. E Jesus, sabendo que eles sabiam, ele te cala, porque ainda não é hora de tu falar. Uma única vez ele disse, como é o teu nome? Ele disse, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Viu? Fora isso aí, você não vai encontrar nenhum papo de Jesus com o demônio. Então tem igreja aí que fica... Tem igreja que o pastor já é amigo do demônio já. Já conversa, ênfase, aquele papo e tal. Aí, e vira aquele show, viu? Vira aquele show, vira aquela autoridade. Põe tua mão para trás. Gente, pelo amor de Deus. Fala aqui agora, quem é que tu ataca? Só quem não dizima. Aí vira um show, vira algo assim mesmo, que é uma coisa horrível, né? Quem está de fora não entende, quem está de fora não acredita. Lembre-se sempre disso. A gente tem um manual, a Bíblia. Então tudo, gente, não é só anjo. Tudo na nossa vida tem que ser guiado pelas Escrituras. Então se a gente não fizer isso, é complicado.
Então tem muita gente aí querendo criar um evangelho. Aí eu vou falar isso aqui, que vocês que é interessante. Gálatas 1, para a gente terminar, tá? Ó. Gálatas 1. Paulo disse, se vier um com outro evangelho. Foi isso que ele falou? Essa palavra outro aqui, lá em Gálatas 1, olha aqui, pessoal, para mim, para a gente terminar. Ela tem dois sentidos. Ela tem, outro pode ser héteros, tá? No grego, ou outro pode ser alos. Lembra que Jesus falou em João 16? Eu vou, mas eu envio outro consolador. A palavra outro lá em João 16 é alos. O que significa isso, pastor? Um da mesma forma. Um igual. Um da mesma forma. Ou essência ou igual. Ou seja, Jesus falou assim, olha, eu não estou enviando um querubim. Eu estou enviando um que é Deus como eu. Oh, glória, que tem o mesmo poder que eu tenho. Que tem a mesma essência que eu tenho. Ou seja, veio Deus também, ó. Tá? O Espírito Santo é Deus, da mesma forma que o Pai e da mesma forma que o Filho. E é Ele que está aqui agora. É Ele que está aqui agora. É Ele que está governando. Só que aí tem uma outra palavra para outro. É a palavra héteros. Lembra de heterossexual? Significa diferente, ó. O que é que Paulo está falando aqui, ó? Se vier alguém que pregar um evangelho diferente do que eu prego, que ele seja anátema. Então, qualquer pessoa que pega o evangelho e faz do evangelho um evangelho diferente daquilo que a Bíblia ensina, ela é uma pessoa amaldiçoada. E você pode ver onde é que vai refletir isso? Na vida, no casamento, na vida profissional, na vida financeira. Por quê? Porque não vai viver o evangelho verdadeiro. E quem não vive o evangelho verdadeiro não tem qualidade de vida. É muito triste, irmão, uma pessoa andar com uma Bíblia debaixo do braço e ter uma vida miserável. Por quê? Porque elas são guiadas pelos demônios. Os deuses delas são os principados, que as enganam porque não querem conhecer a verdade, não quer obedecer, não quer ter princípio. Tudo quanto é princípio, né? Quebra aliança. Quebra aliança, desonra a liderança, desonra pastor, não obedece, aí vive assim. É que nem casamento, né? É que nem casamento. Tem gente que se diz obrigada a viver com um homem que a maltrata, porque vai correr para a Bíblia, né? Que diz que Deus é contra o divórcio, né? Sim. Eu queria saber sobre isso. Bens. A senhora tem certeza? Tá. Realmente, Deus não quer divórcio. Porque, tipo assim, agora tem requisitos para você poder se divorciar. Por exemplo, assim, Deus permitiu o divórcio? Permitiu. Mas onde foi que ele mandou casar de novo? Ele não permitiu. Não tem nenhum texto bíblico, presta atenção para mim. Não tem nenhum texto bíblico que permita você casar de novo. Tanto que Paulo fala em Romanos 7 que enquanto o cônjuge vive, a pessoa está ligada a ele pela lei. Então, como a Bíblia é progressiva, o que Jesus não falou, Paulo está falando. Então, por isso, tem pastores que acreditam que o casamento só é pela morte. Agora, realmente, ninguém é obrigado a viver com uma pessoa que está fazendo, que maltratando. Agora, tem que viver só. Se deixou ele, tem que viver só, porque se casar de novo é adúltera. Então, isso é muito sério. Entendeu? O cara me deixou, eu não quero viver. Beleza, então tu vai viver no celibato. Porque se tu casar de novo, é adúltero tu e a pessoa que casou contigo. Entendeu? Então isso é muito complicado. Então, tipo assim, existem dois casos no Novo Testamento que é o divórcio, que é a morte e o abandono, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Mas ele não manda casar de novo. Fica só. Ah, mas eu sou novo, pastor. Tu vai te meter em bocada. Entendeu? Mas isso tudo depois que a pessoa compreende o evangelho. Compreende o evangelho. Antes ela está em trevas. Chegou, ela tá, é uma outra situação. Então eu estou livre. Porque realmente, olha, por exemplo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse assunto é tão complicado. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Chegou um rapaz lá no meu gabinete, pastor César, com uma criancinha de 7 anos, a atual mulher. Aí ele chegou, pastor, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Eu falei assim, me fala a tua situação. Sou bobo, né? Me fala a tua situação. Por exemplo, eu não faço o segundo casamento. Você encontra pastor em Belém que faz 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Eu não faço. Não faço, entendeu? Eu deixo a responsabilidade toda para a pessoa. Preste atenção. Aí eu peguei e falei assim para ele,
Me fala a tua situação. Ele falou, olha, eu era líder de jovem com a minha esposa nessa igreja, eu me apaixonei por essa moça. Aí deixei da minha esposa, já tenho um filho com ela de 7 anos e quero casar com ela. Aí eu peguei todos os textos bíblicos, Mateus 5, Mateus 9, Deuteronômio 24, 1 Coríntios 7, Romanos 7, expliquei cada um por ele e disse para ele assim, olha, tu tá em adultério. Tu ama essa moça? Amo. Então larga ela, volta para tua mulher, porque ela é tua mulher, ela tá viva e deixa essa moça ser feliz. O que aconteceu? Os dois saíram da igreja e nunca mais voltaram. Porque é mais fácil eu continuar no meu pecado do que eu querer me consertar. Entendeu? Por exemplo, das vezes que eu preguei sobre casamento e adultério na igreja, cortou para os dois lados. No outro dia, 2 casais saíram da igreja, casais entre aspas, 2 pessoas que vivem amigadas saíram da igreja, e no outro dia 2 procuraram o cartório para casar. Então, são coisas e coisas. Então, o compromisso do pastor é com o quê? É com a palavra. Independente se o cara é dizimista, se o cara é amigo, se o cara tem que ter... E pense numa dificuldade de você falar para uma pessoa que está vivendo junto 10, 30, 15 anos, que já tem 3 filhos, que elas não são uma família diante de Deus. As pessoas levam para o pessoal e pensam que é tu. Quando é quem? É a palavra. Não quer logo dizer que o Senhor quer ser santo. Legalismo, tudo, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ter um jogo de 3 cinturas, você tem que fazer aquela pessoa entender que não é nada pessoal contra ela, mas é um mandamento bíblico. Aí as pessoas se metem... Ainda tem mais uma questão, por exemplo. Se você separar, aí você separou e casou de novo. Se você casou de novo e se arrependeu e quer voltar para o primeiro marido, segundo a Bíblia, você não pode mais. Vai ter que ficar só. E outra coisa, para quem libera o segundo casamento por adultério, quem pode casar é quem sofreu o adultério, não quem cometeu. Quem cometeu vai ter que ficar só. Isso é o cristianismo. Ou você vira muçulmano, que pode ter 8 mulheres lá, aí você pode ficar à vontade, né? Vira muçulmano, que lá pode ter 8, 9, 10 mulheres, aí... Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim. Que poligamia. tem um adultério, larga a mulher e vai casar com outra. Sim. Né? Então, dentro da igreja, a gente está falando dentro da igreja e acha isso certo. Pastor, Por essa isso que eu perguntei. questão aí que a senhora Leia falou do exemplo dela. Mas, por exemplo, uma pessoa que não conhece a palavra, ela teve um relacionamento, né, casou. Não vale para ela. E separa, aí vem para a igreja, aí conhece a pessoa e casa, se ela já casou. Só vale para crente isso. Pra quem não é... Para quem está nas trevas, não vale. Ignorante, eu era ignorante. Aquela ali, ela está vivendo num tempo da ignorância. Sim, é isso que eu queria também. A partir do momento que ela aceitou Jesus, se ela contraiu o segundo casamento, ela está na roça. Ela está na roça. Ela está na roça, entendeu? Então, por exemplo, assim, olha, tem muitos pastores aí que estão juntando 2 pessoas pensando que estão casando uma família, mas estão juntando 2 adúlteros. E eu pergunto para vocês, com que autoridade um homem que já teve 2, 3 famílias sobe no púlpito para cuidar da tua? Pastor, Se ele já perdeu 2. pastor, se um pastor é uma pessoa, um líder espiritual, ele é casado, tem filho, e a esposa, um exemplo, uma esposa ou o esposo trai, adultera, aí se separa, aí mediante essa separação ele casa de novo e continua liderando uma igreja. Isso funciona também para ele. Né? Tá, com certeza, deixa eu lhe falar. Por exemplo, tem pastores que pegam um texto de Cristo dizendo que só pode ter um outro casamento, só pode casar, ou melhor, só pode divorciar por adultério. Jesus perdoou a samaritana, ela tinha 5 maridos, não perdoou? Ele mandou ela casar de novo onde? Não. Me mostre o texto. Jesus fala do adultério lá que pode o divórcio, sim ou não? Por quê? A gente não analisa a Bíblia sem contexto, tá? Aquele lá foram os fariseus que perguntaram, dizendo, olha, na verdade queriam enquadrar ele. Moisés deu a carta de divórcio. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque no tempo de Moisés, podia se divorciar por 2 motivos. Se no dia de núpcias você descobrisse que a sua mulher tinha um defeito físico, ou se fosse descoberto que ela não era virgem. Era só esses 2 pontos que a lei permitia casar. Preste atenção que eu estou explicando o contexto para você. Tá. Fosse por isso, o camarada recebia a carta de divórcio. Só que bagunçou. O marido chegava em casa, a mulher queimou o arroz, está aqui tua carta. Preste atenção. Eu estou explicando para vocês o contexto. Aí tem 2 escolas, Hillel e Shammai. Uma é liberal e a outra é ortodoxa. Uma deixa e a outra não deixa. Então, quando Jesus chegou, no momento que Cristo estava bagunçado. E você já viu na Bíblia algum homem separado? Só a mulher. Você está vendo? Sempre é a mulher, porque o judeu é machista. Você nunca... E o certo é sempre os 2. O adultério eram os 2 que tinham que ser levados perante a lei. E sempre é a mulher que vai.
Sabe por que Deus deu a carta de divórcio? Pergunte por quê, pastor? Porque ele queria preservar a mulher e ter cuidado da vida dela para ela não morrer. Porque como a cultura é machista, quando a mulher divorciava, ela virava mendiga ou prostituta. E quando alguém via ela na margem da rua, olha, essa aí é divorciada, bora apedrejar e bora matar. Só que quando eles iam, agora ela fazia o quê? Olha a minha carta. Então aquele documento era a proteção dela. Só que Deus nunca quis o divórcio. Deus quis que o casal se reconciliasse, porque Deus abomina o divórcio. Agora, Deus sabendo que teriam situações que não ia ter como ficar junto, por exemplo, olha esse caso, se uma mulher chegar com você, pastor, meu marido está me batendo, está me espancando, olha, eu estou só hematoma, e você não, você espiritualiza, não, fique lá, perdoe, que daí no outro dia ele mata ela. Como fica essa situação? O que é que eu faço no Brasil? Vá lá na delegacia, Maria da Penha, lá ele vai conhecer Jesus na cadeia, esse safado. Lá ele vai conhecer Cristo Jesus. Se ele não conhecer lá, ele não vai conhecer em canto nenhum. Aí a senhora vem, agora, como a senhora escolheu o jugo desigual, porque tipo assim, as pessoas escolhem errado e depois a culpa é do pastor e de Deus. É por isso, gente, que você não pode errar. Na escolha do seu casamento, homem casa por beleza e mulher casa por querouve. Mulher casa por dom. Vê o cara pregando, Jesus, ó. Quero um desse para mim, Jesus. Lindo. Vai conviver com um homem para te ver quem é a peça. Outra coisa, namoro é uma mentira. Tá? Namoro é uma farsa. Não existe. Namoro é uma grande de uma mentira. Por quê? Porque você não mostra o seu defeito no namoro. A pessoa só vai conhecer quem é você quando ela casar. É lá que você vai saber que o príncipe é sapo e que a princesa é Fiona. Entendeu? Presta atenção. Então, casamento é algo muito sério. Outra coisa, presta atenção. As pessoas não têm nenhum tipo de instrução para casar. Elas vão na doida. Elas vão mesmo na marra. Carne total, às vezes. E o que acontece? Hoje, o índice de divórcio no Brasil, de crente, é quase maior do que de ímpio. Você já imaginou uma coisa dessa, irmão? Então, Deus quer que a pessoa case para ficar para sempre. E quando Jesus apareceu, irmã, ele falou assim, deixa eu consertar o que está bagunçado. Agora eu, a própria lei, vou dizer que só pode divorciar, a única cláusula é adultério. Cristo não está mandando ninguém divorciar, ele diz que a única coisa que pode é relação sexual ilícita, fora do casamento. É a palavra grega porneia. Foi isso que Cristo fez, ele veio ajeitar o que estava bagunçado. Aí as pessoas acham motivo em tudo para se divorciar. Aí está aí, irmão. Como é que está a situação? O cara já está no 4º casamento, 5º, dirigindo igreja, cuidando de família. Como? Aí é triste. Sem respaldo nenhum. Então é muito triste, por exemplo, assim. E outra coisa, por isso que eu falo para os jovens. Nós fizemos uma conferência de família lá, só para falar disso. Namoro, noivado e casamento. Nós fizemos, pastor. E eu disse para eles, não errem. Porque se vocês errarem na escolha de vocês, vocês vão sofrer. E não tem esse negócio assim, não era desse jeito que eu queria. É até que a morte os separe. Por isso que o Cláudio Eduardo fala que o casal foi lá para separar. Ó. E ele fez a oração do divórcio. Sim, Senhor. Dá um AVC nele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E o próprio Jesus, presta atenção aqui para terminar. E o próprio Jesus, pessoal, o próprio Cristo, quando foi perguntado sobre isso, o próprio Cristo, responderam para ele em seguida, quem vai cumprir isso? Ele disse, olha, nem para todo mundo é essa palavra. Porque, irmão, tem que ser macho e tem que ser mulher para pegar uma responsabilidade e honrar o nome do Senhor. E agora virou comum. Às vezes o cara tem um dízimo alto. Não, pastor, estou aqui, ó. Quero segundo casamento aí. Não, meu filho, isso aí é besteira. Vem cá, vamos casar. Besteira? Verdade. Tá aí, ó. Ele não está nem importando com o preço que ele vai pagar. Ele quer saber de grana. Ele quer saber de dinheiro. Muito sério. Então tem muitas igrejas doentes. Tem pessoas que estão em condições de adultério na igreja. Tem pessoas que pensam que são casadas. Uma irmã chegou comigo, ela tinha 20 anos vivendo junto com um rapaz. Falou assim, pastor, abençoe minha família. Eu falei, não é uma família. Segundo a Bíblia, vocês são ou fornicadores ou prostitutos. Já pensou falar isso para uma pessoa, irmão? Ou a pessoa é muito madura na fé para não levar para o pessoal, ou ela sai da igreja. Mas eu fui com 3 jeitos, né? Com cuidado, ali, ô irmã, assim e tal. Que tipo assim, a pessoa tem que compreender e o pastor tem que fazer a pessoa compreender que foi ela que se meteu naquela situação.
Aí, por exemplo, tem mulheres, que a Bíblia diz? Que a mulher crente santifica o marido, e o marido crente santifica a esposa. Tem mulheres que vão morrer e não vão ver a conversão do seu esposo, mas foi o que ela escolheu. A Bíblia ensina a gente a casar com quem tem a mesma fé da gente, com quem crê no mesmo Deus, não com jugo desigual. As moças da igreja não querem os rapazes crentes, elas querem o playboyzinho da rua. E o que vai acontecer? Vai casar e vai ser infeliz, porque em alguns casos Deus transforma, mas em outros, não. Aí a pergunta é, você vai ter estrutura para ver Deus transformar esse camarada? Você vai ter estrutura para ver Deus transformar essa mulher? Então procure uma moça crente, procure um rapaz crente que tenha os mesmos princípios que você tem. Eu sempre falo para os pregadores, casou errado, acabou o ministério. Acabou o ministério. O camarada tem uma chamada tremenda. Por quê? Porque primeiro não é o teu ministério, primeiro é a tua família. Primeiro não é a igreja, primeiro é a tua família. Então se eu casar errado, acabou para mim. Amém, pastor? Amém, irmãos? Amém. Pode orar, pastor César. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos a tua bênção. Meu Deus, que o Senhor venha continuar. Obrigado, Senhor. Nos dando força, nos dando graça, para nós aprender, Senhor, a tua palavra. Delata a nossa mente, para que possamos aprender mais, absorver mais. Abençoa o teu servo, pastor Narciso. Que o Senhor